Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto. Vamos hoje para mais uma aula de matemática. Hoje vamos fazer as questões com os números inteiros, né? Temos 10 questões para a gente fazer de concurso sobre números inteiros. Vamos para a primeira questão. Questão 1. Dona Cleide retirou um frango do congelador a menos 12 graus. Então aqui, menos 12. E colocou esse frango em um forno de micro-ondas para descongelar. Ao retirar o frango do forno de micro-ondas, percebeu que a temperatura do frango era de mais 18. Então aqui, mais 18. A temperatura desse frango aumentou em. Então vamos aqui primeiro, vamos dar uma olhada aqui com a reta. Repara. Tá meio torto, mas é só para a gente entender. Aqui, vamos supor que o zero fica aqui. Os números negativos, menos, fica para a esquerda e os números positivos ficam para a direita. Ok. Então, aqui vai estar menos 12. Então, aqui, menos 12. Aqui, o mais 18. Ele quer saber o quanto que aumentou. Então, ele quer saber qual a distância daqui até aqui. Uma forma de a gente fazer pela reta seria isso. De menos 12 até 0, isso aqui tem 12 unidades de distância. E daqui, 18. Então, a gente somaria o quê? 12 mais 18, isso é igual a 30. Beleza. Então, aumentou 30 graus. Outra forma de a gente fazer isso seria o seguinte. Temperatura, T aqui é usado em temperatura final menos temperatura inicial. Aqui temos a temperatura final e aqui a temperatura inicial. Que é a inicial, a temperatura que começou, a final, onde chegou. Bom, final menos. Agora temos que ter um cuidado, porque é menos a inicial. Bom, e a inicial também é negativo, então eu tenho que ter dois menos. Menos da fórmula e o menos da temperatura menos 12. Agora vamos resolver isso. Para eliminar esse parênteses, nós temos duas formas de pensar. Quando é menos aqui fora do parênteses, eu troco o sinal que está lá dentro. Então, se lá dentro é negativo, vira positivo. Ou posso fazer em forma de multiplicação. Menos vezes menos, sinais iguais dá mais. E repete o 12. Porque aqui é como se tivesse um 1 aqui. 1 vezes 12, 12. Ok, pessoal? E agora a mesma coisa. Somar 18 mais 12, 30. Ok, pessoal? Então, temos essas duas formas de fazer. Ou pela reta, ou fazendo isso. Nesse caso, a temperatura final menos a temperatura inicial. Só tem que lembrar essa questão do menos aqui. É menos da fórmula e menos porque essa temperatura também inicial era negativa. Ok, pessoal? Letra D, então. Questão 2. O nível do mar é adotado como zero. Assim, se um mergulhador se encontra 10 metros abaixo, dizemos que a sua posição é menos 10. Ok. O mergulhador está 10 metros abaixo do nível do mar. Então, menos 10. Que é esse 10 metros aqui, abaixo do nível do mar, menos 10. Desceu 3. Se ele desceu 3, menos 3. Depois ele subiu 9. Subiu é positivo. Subiu 9. E em seguida, desceu 4. Menos 4. Ele estava colhendo algas para verificar se estava contaminado, devido a um vazamento de óleo de um navio. Qual foi a posição, em metros, que ele parou para colher o material? Só um detalhe aqui, ele pediu em metros. Então, a gente tem que ter um cuidado em prova de concurso, porque ele pediu em metros, e então a gente tem que voltar e ver. Está tudo em metros? Está aqui, ó. Mergulhador está a 10 metros, desceu 3 metros, subiu 9 metros, desceu 4 metros. Ok, tudo em metros, então posso fazer a conta tranquilamente. Se não tivesse, teríamos que transformar na mesma unidade. Se tivesse um em centímetro, outro em decímetro, outro em metro, eu teria que transformar para a mesma unidade. Nesse caso aqui, claro, o mais conveniente era que transformássemos em metro para que já pudesse calcular, ter a resposta direta. Ok, pessoal? Aqui uma expressão com número, uma soma e subtração, tranquilo de fazer, só que aí eu tenho que lembrar a regrinha dos sinais. Então, vamos fazer 2 a 2. Vou fazer esse, depois esse. Menos e menos aqui na soma e subtração, sinais iguais, repete o sinal e soma. 10 mais 3, 13. Aqui, sinais diferentes. Dou o sinal daquele que tem maior módulo. Qual que é o maior módulo? Qual que está mais distante?
do 0? O 9 ou 4? O 9. Então, eu dou o sinal que tem antes dele. Mais. E aqui o mais eu sou obrigado a colocar porque tem um número antes. E subtraio o menor do maior. 9 menos 4, 5. Ok, pessoal? De novo aqui, vamos finalizar. Eu tenho sinais diferentes. Então, vou dar o sinal do maior módulo. Quem é maior? Lembrando que o módulo de um número é um número sem sinal. Se eu não pensar em sinal, pensar só no 13 e no 5, sem sinal nenhum, quem que é maior? O 13. O 13 está mais distante do 0 que o 5. Então, eu vou dar o sinal que está antes do 13 aqui, o menos. E subtrai o menor do maior. Então, 13 menos 5, 8. Então, qual a posição que ele está? Menos 8. Letra C. Poderíamos fazer também de acordo com o que foi aparecendo no enunciado. Ele está a menos 10. Desceu 3, ele foi para menos 13. Subiu 9, então ele foi para menos 4. Em seguida, desceu 4, então menos 4, menos 4, menos 8. Então, gabarito, letra C. Ok? Questão 3. Aqui é uma questão de temperatura, para a gente analisar a temperatura. A tabela a seguir apresenta a temperatura média das capitais de alguns países em certo dia. E aí tem alguns países. E com suas respectivas capitais. Qual dos países... Aqui, na verdade... Qual dos países da tabela acima registrou a menor temperatura e a maior, respectivamente? Então, vamos lá. Muito cuidado com isso em concurso. Ele está falando respectivamente. Então, tem que seguir na ordem. Qual que é a ordem? Primeiro, o menor. Então, primeiro. Depois, em segundo, maior. Então, temos que seguir. Quem vem primeiro? Menor. Quem que é a menor temperatura? E aí, eu tenho que considerar o número, inclusive, com o sinal. Então, vou pegar aqui. Por exemplo, tem o menos 7, menos 4, menos 9. Um desses aí é o menor. Qual que seria o menor aí? É o que está mais distante do zero. Se eu penso na reta dos números inteiros, eu tenho que pensar o seguinte. Quem que é o menor? Quanto mais para a esquerda, menor. Quanto mais para a direita, o número é maior. Maior. Ok, se eu pensar aqui, o menos 7, o menos 4, o menos 9, quem que é o menor? O menos 9, porque aqui está o 0, então vamos ver. Aqui vai estar o menos 4, depois o menos 7, depois o menos 9. Então o menos 9 está mais distante. Isso pode causar um pouco de confusão, porque mas o 9 sozinho é um número maior. Sim, mas se eu penso em dívida, vamos pensar em dívida. Quem está devendo mais? Quem está devendo R$9 ou R$7? Quem está devendo R$9, ele deve mais. Então, o menos 9 é o menor. E o maior? O maior, como tem número positivo, é o maior já daquilo que a gente está acostumado dos números naturais, que seria o 22. E ele pede, primeiro menor. Quem que é menor? Canadá. Então, Canadá, bom, letra B, Canadá está primeiro. E o maior seria o Brasil aqui, então, Canadá e Brasil. Agora, lembrando que tem o respectivamente. Então, por que não é a D? Por causa do respectivamente. Se ele pediu primeiro a menor temperatura e depois a maior, por isso que é letra B, não letra D. A D ele inverteu. Então, só tomar cuidado com esses detalhes, respectivamente. Então, o ideal é sempre grifar essas palavras para a gente não esquecer na hora de dar a resposta final. Porque muitas vezes é uma questão, de certa forma, fácil, mas pode se errar por falta de atenção nesses detalhes, ok? Questão 4. Um campeonato amador de futebol, a vitória vale 3 pontos. Então, se vale 3 pontos, aqui é mais 3. O empate, 1 ponto, então mais 1. E a derrota, 1 ponto negativo, então menos 1. Um time teve a seguinte sequência de resultado. Então, vitória, mais 3. Vitória, mais 3. Derrota, menos 1. Derrota, menos 1. Derrota, menos 1. Empate, mais 1. Bom, aqui é só ir somando 2 a 2. Podemos somar direto, normalmente, tranquilo. Quem tiver uma rapidez maior, pode fazer. É claro que em questão de concurso é melhor fazer já rápido. Mas, por outro lado, também corre o risco de errar. Então, vamos aqui fazendo de 2 a 2. Sinais iguais, repete o sinal. Sinal no início, não preciso pôr o sinal de positivo, negativo eu sou obrigado. E soma. 3 mais 3, 6. 3 mais 3, 6. Aqui, menos, sinal igual, repito o sinal e soma, mais 1, 2. Aqui, menos com mais, aqui a gente tem uma dica. Toda vez que tiver o mesmo número e um é sinal mais e outro sinal menos, ou seja, sinais contrários, a gente corta. Por quê? Porque menos, eu estou devendo 1.
real. Fui lá e paguei R$1, eu não fiquei devendo nada. Isso é zero. Então eu posso cortar. Só que eu somar, qualquer coisa que eu some com zero não altera. Porque se eu somar 2 mais 0, continua sendo 2. Eu não modifico 2. 6 mais 0, continua sendo 6. Então, 0 aqui, posso até colocar mais 0, mas esse 0 aí ele é neutro, elemento neutro na adição. Então, ele não vai fazer diferença na conta. Ok, pessoal? Então, esse caso aí eu posso apagar esse 0 tranquilamente, tá? Não preciso desse 0. Ok. 6 menos 2. Aí, sinais diferentes. Dou o sinal do maior módulo. O maior módulo entre 6 e 2 é o 6. Então, vai ser mais. Mas aqui eu não preciso pôr. Não sou obrigado. E 6 menos 2, 4. Então, ficou 4 positivo. Letra E. Então, aqui, tranquilinho. Daria para fazer direto também. Daria para fazer da seguinte forma. 3 mais 3, 6. Menos 1, 5. Menos 1, 4. Menos 1, 3. Mais 1, 4. Tá? Mas tem essa dica aí que quando tem o mesmo número com sinais diferentes, eu corto e vira 0. Então, na soma e subtração não preciso acrescentar. Então, já adianta um pouco as contas. Ok, pessoal? Então, letra E, questão 4. Questão 5. O resultado dessa expressão aqui. Vamos fazer de 2 a 2. Aqui tem... Podemos fazer de 2 a 2, seguir a sequência para não errar. Agora, também eu posso pensar no seguinte, fazer os números, os sinais iguais diferentes. Aqui não tem sinal, então é um sinal de positivo. Sempre quando não tem sinal, é mais. Poderia fazer esse mais esse e depois subtrair. E posso fazer esse com esse e depois com esse. Aí você decide qual que é a melhor forma para a gente fazer. Eu costumo fazer assim, pegar os que são sinais iguais, porque eu repito o sinal. E aí é só somar. Então, vou pensar o seguinte. 1,65 mais 2. Esse número aqui não tem vírgula, então a vírgula está no final. Tem duas casas, põe o 2, 0 para igualar e somo. 5 mais nada, 5. 6 menos nada, ou melhor, 6 mais nada, 6. 1 mais 2, 3. Vírgula debaixo de vírgula. 3,65. Então, fiz esse com esse. 3,65. Menos 3,5. Agora vamos pensar o seguinte, quem que é maior? Entre 3,65 e 3,5. O 3,65, esse é maior. Então o sinal aqui vai ser positivo, não preciso pôr. E quando os sinais são diferentes, dou o sinal do maior módulo, subtrai o maior do menor. 3,65 menos 3,5, que acrescenta um 0. 5 menos nada, 5. 6 menos 5, 1. 3 menos 3, 0, vírgula debaixo de vírgula, então 15 positivo, letra D. Cuidado para não confundir com a letra A, que é negativo, tá, pessoal? Mas também daria para fazer a mesma forma, fazer 3, daqui daria negativo, 3,5 menos 1,65, que daria 1 menos 1,85, mais 2, que daria os mesmos 0,15. Ok, pessoal? Então, questão 5, letra B. Questão 6. Uma pessoa nasceu no ano de 48 a.C. Aqui um detalhe de história. O 0 é considerado no nascimento de Cristo. Então, nosso calendário ocidental ele segue da seguinte forma. Antes de Cristo para cá e para cá depois de Cristo. Então, antes de Cristo é negativo, depois de Cristo positivo. Uma forma que o nosso calendário aqui no Ocidente ele é feito. Se é antes de Cristo, então é menos 48. E morreu no ano 16 a.C., menos 16. Ele quer saber quantos anos essa pessoa viveu. Para fazer, eu faço o seguinte, idade final, para eu saber quanto que a pessoa tem. A idade final ou a idade que ela tem hoje. Melhor, idade não. Vamos fazer aqui diferente. Opa, pulei aqui a tela. Vamos fazer aqui diferente. Para eu saber a idade de uma pessoa, o ano em que estamos, ou o ano que a pessoa morreu, menos o ano que ela nasceu. Então, ano final menos ano inicial. Ok? O ano final, menos 16. Menos, agora cuidado, é menos... E tem um menos do número, que é menos 48, que foi o ano que ela nasceu. Então, ano final, ano inicial, o ano da morte menos o ano do nascimento, tá? Ou o ano em que estamos, para saber a idade de uma pessoa que está viva. O ano em que estamos, o ano atual, menos o ano que a pessoa nasceu, tá? Aqui, mas se atentar para esse detalhe, é negativo, é menos da fórmula,
E é menos porque é antes de Cristo. Então, esses dois menos precisam aparecer aqui. Então, repito, menos 16 e menos vezes menos, mais. Ou sinal negativo antes, troca o sinal que está lá dentro. Se está menos, vira mais. Mas eu acho que essa da multiplicação é até melhor, fica mais fácil de guardar. Então, menos vezes menos, sinais iguais, dá sempre mais. 48. Agora, eu tenho sinais diferentes. Então, tenho que dar o sinal de maior módulo. Se não considerar o sinal, qual que é maior? 48. Então, vai ser mais, não preciso pôr. E subtrai o maior do menor. 48 menos 16. 8 menos 6, 2. 4 menos 1, 3. Então, essa pessoa viveu 32 anos. Letra A. Então, cuidado aí. Porque antes de Cristo então é negativo? Não. Idade é sempre positivo. Não tem idade negativa. Eu não vivi menos 10 anos. Não tem isso. A idade é sempre positiva. Então, ele viveu 32 anos. Então, por isso que não menos. E aqui também não é somar 48 com 16. Não posso somar. Que seria uma pegadinha aqui. Talvez na pressa poderia somar e achar que era 64. Mas não é. Ok, pessoal? Então, letra A, questão 6. Questão 7. Durante uma experiência, a temperatura foi medida e estava marcando menos 4 graus Celsius. O professor pediu para baixar 3. Se ele pediu para baixar, é menos 3. Essa temperatura. Se isso acontecer, o termômetro marcará. Então, tinha menos 4. Pediu para baixar. Se abaixar, menos 3. Então, vou somar. Ele quer saber qual a temperatura que está agora. Sinais iguais, repete o sinal e soma tranquilamente. 4 mais 3, 7. Então, a temperatura, menos 7, letra C. Ok, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. Questão 8. Analise a sequência seguinte. Então, aqui nos é proposto uma sequência de operações que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Ele deu menos 20 e ele quer que multiplique por menos 3. Então, menos 20 vezes menos 3. Agora, a regrinha da multiplicação. Sinais iguais dá mais. Esse mais eu não preciso pôr. E multiplico. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. Então, dá 60 positivo. Aqui põe o 60. Agora, ele quer que divide por menos 5. Aqui não tem sinal nenhum, é mais. Sinais diferentes, na multiplicação e divisão, dá menos. Sempre menos. E 60 dividido por 5? 60 dividido por 5. Abaixo 6, dá 1. 1 vezes 5, 5 para 6, 1. Abaixo 0, aí são 0. 10, 10 dividido por 5, 2. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então, dá 12. Negativo. Então, menos 12. Subtrai 8. Se eu subtrair, é menos 8. Sinais iguais na soma e subtração. Repete o sinal e soma. 2 mais 8, 20. Então, menos 20. E some 4. Menos 20 mais 4. Sinais diferentes, dou o sinal do maior. O maior módulo é 20. Então, dou o sinal que está antes dele, menos. E subtrai o menor do maior. 20 menos 4, 16. Menos 16, letra A. Questão 8, letra A. Ok, pessoal? Questão 9. Um camelo fez... na verdade, é um camelô, né? Faltando aqui o acento. Desculpa, pessoal, faltou aqui o acento. Um camelô fez 4 vendas. Na primeira, ele teve um prejuízo. Então, aqui, quando eu trabalho com prejuízo e com lucro, prejuízo é negativo e lucro positivo, ok? Então, prejuízo é negativo, lucro é positivo. Se teve prejuízo de menos 4, de R$4, então é menos 4. Na segunda venda teve um prejuízo de R$11, menos 11. Na terceira teve um lucro de R$13, então mais 13. E na última teve um lucro de R$5, mais 5. Aí ele agora quer saber qual a expressão para calcular isso. Bom, eu já montei aqui a expressão. Só um pequeno detalhe aqui, que é menos 4, e a gente soma com menos 11. Não tem problema esse sinal de mais, não altera. Porque quando eu multiplicar mais vezes menos, dá menos. Então eu não alterei. Estou somando um número negativo. É assim que se lê isso. Então, já apareceu a expressão. Só que tome cuidado que se a gente então descarta a letra A, descarta a letra B, agora... Não, peraí. A letra B não dá para descartar ainda. Então, deixa eu voltar aqui. Voltar aqui, apagar, porque... Apagar aqui, porque deixa eu ver só a letra A que dá para descontar.
retirar. Então, ficamos nas 3. Então, vamos analisar aqui. Aqui tá beleza. Aqui também tá beleza. Tá beleza. Então, a questão é a seguinte. Qual que é diferente aqui? É o resultado final que isso dá. Tá? Então, a expressão tá igual. Então, agora vamos ver. Lembrando que essas duas aqui, mesmo estando esse parênteses aqui, não altera. Tá? Beleza, pessoal. Agora nós vamos ter que resolver isso aqui. Eliminando esse parênteses aqui. Então, aqui vai ser menos 4, mais vezes menos, menos 11, mais 13, mais 5. Vamos montar aqui do lado. Opa. Vamos aqui montar aqui do lado para a gente poder fazer. Pronto. Então, vamos lá. Vou só repetir aqui para a gente poder fazer a conta. Vamos fazer de 2 em 2. Aqui sinais iguais, repete o sinal e soma. 4 mais 11, 15. Sinais iguais, repete o sinal. Aqui, depois do número, sou obrigado a pôr o sinal para separar. E soma. 13 mais 5, 18. Agora tem uns sinais diferentes. Dou o sinal do maior. O maior aqui é 18. O maior módulo é 18. Se é 18, eu dou o sinal positivo. Não preciso pôr que está no início. E subtraio. 18 menos 15, 3. Então, na verdade, deu mais 3. Qual que é a letra? Letra C. Porque as outras, o valor da expressão está errado. Não é 23, não é 25. Cuidado, porque se tivesse errado alguma regra de sinal, provavelmente a gente cairia em algum desses dois valores que foram colocados exatamente para levar a gente e induzir a gente ao erro. Por isso que prova de concurso a gente, claro, temos um tempo para a gente fazer, mas a gente precisa ir assim, não correndo, pensar nas alternativas, dar uma analisada, porque provavelmente se a gente tivesse errado alguma coisa aqui, poderia nos induzir a algum tipo de erro para chegar numa dessas respostas, ok, pessoal? Então, a resposta 3, então, letra C. Última questão de hoje, vamos dessa aqui. Em uma prova composta de 20 questões, se ganha mais 3 pontos para cada questão correta e perde-se, então é menos 2 pontos para cada questão errada. Qual a pontuação que a pessoa que acertou 5 questões e errou as demais? Vamos lá. Temos 20 questões. Se ele acertou 5, quantas que ele errou? Bom, se tem 20 questões, é o quê? 20 menos 5. Vai dar 15. Então, ele errou 15, ok? Nós vamos montar uma expressão. Eu tenho 5 questões certas e cada uma vale o quê? 3 pontos. Então, vezes 3. Ele quer saber a pontuação dessa pessoa. Mais, então, eu vou somar. Agora, quando ele erra uma questão, é o quê? Menos 2. Vezes quem? Vezes a quantidade de questões que ele errou, que é 15. Agora vamos fazer aqui. 5. Lembrando que a gente até pretendendo fazer uma aula de expressão depois, mas aqui vale uma regra. Quando eu tenho multiplicação e no caso aqui soma, eu resolvo primeiro a multiplicação. É uma regrinha que a gente tem que seguir de expressão. Então primeiro eu vou multiplicar, só por último que eu vou somar. 5 vezes 3, 15. Mais, aqui, menos vezes mais, sinal diferente, menos. 2 vezes 15, 30. Tá? Vamos puxar aqui. 15 mais vezes menos, sinais diferentes, dá menos. E repito 30. Sinais diferentes, dou o sinal do maior módulo. O maior módulo é 30, então dou o sinal que está antes dele, menos. E subtrai 15, 30 menos 15, 15. Então ele ficou com 15 negativo. Cuidado que tem um 15 positivo, então se errar o sinal, corre o risco da gente errar a questão. Então, número 10, gabarito, letra E. Aqui está o gabarito. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima aula.